Olá, colegas. Eu sou a doutora Ayana Vieira, sou especialista em Direito de Família, atuante nas ações da Samarco em detrimento à barragem de Mariana de 2015, tanto no Brasil quanto na Inglaterra e Holanda. Antes de iniciar, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. Eu estou gravando uma série de vídeos sobre assuntos polêmicos que vêm surgindo após a repactuação. Nesse vídeo de hoje, eu vou tratar sobre a tese dos chamados 54 meses do Novel, né? A ideia aqui não é alimentar uma expectativa sem base, mas é organizar tecnicamente o que está divulgando aí nas redes sociais, né? O que existe de fato no processo e como nós, advogados, devemos orientar e atuar, né, junto com os nossos clientes. A tese, a parte nessa tese, é de uma conta simples, né? A repactuação, ela veio e trabalhou com 125 meses. Tá aqui a continha simples, né? 124 meses veio na repactuação sobre a questão da indenização do Novel. E quando foi pago o Novel só pagou 71 meses, né? Restando um complemento de 54 meses. O ponto central aqui essa conta, né? Virar uma tese jurídica. Mas a tese não é pagamento garantido. Até o momento, a informação segura é que há mobilização, há um abaixo-assinado e há pedidos, mas não há uma decisão pública consolidada determinando o pagamento automático desses 54 meses. Para todos, ainda mais para todos que receberam o Novel, receber esses 54 meses. Apenas tese. Aqui a primeira coisa é explicar para o cliente, né, de forma simples, né, o que seriam esses 54 meses. Esses 54 meses não são um programa novo, não existe hoje um botão, uma plataforma ou um edital dizendo cadastre-se para receber os 54 meses, né? O que existe é apenas uma tese, tá? A tese compara os dois marcos. De um lado, as pessoas afirmam que o Novel pagou aproximadamente 71 meses, do outro, a repactuação passou a usar um parâmetro de 125 meses em algumas rúbricas indenizatórias, né? As rúbricas eu já expliquei para vocês que são as formas de indenização. A diferença matemática seria 54 meses, né? Essa diferença aí. Mas o direito não se resolve só pela conta, né? É preciso saber se há uma quitação do Novel, se essa quitação do Novel se impede esse pedido. Se a verba é a mesma ou é diferente. Se houve um dano posterior não quitado, se a pessoa estava ou não em PIN, lucro cessante e qual juízo teria competência para decidir, né? A gente vai ver aí dentro desses slides. Hoje, o que se encontra publicamente é apenas uma mobilização e há um abaixo-assinado, publicações, lives, pessoas dizendo que o pedido foi levado à justiça, né? Isso é diferente de uma decisão concedendo o pagamento, tá? Inclusive, a última decisão que eu vi a respeito disso nega completamente, mas, né, isso são teses e que devem ser levadas, né, porque nós advogados, como já falei, a gente leva teses, né, para nós advogados a comunicação precisa ser precisa, existe tese em discussão, então hoje o que existe é uma tese em discussão, a gente precisa de explicar isso para os nossos clientes, né, não é a mesma coisa que, vai receber, a frase segura é há pedido, mas não há pagamento garantido e nem prazo oficial para que esse pagamento aconteça. Essa distinção protege nós advogados e protege o atingido, que é vulnerável, principalmente quanto à questão de informação. Um ponto essencial depois da repactuação de outubro de 2024, não dá para tratar as decisões antigas dos eixos que tinha, eu já tinha explicado isso para
numa live que eu fiz e numa reunião, né, na OAB do Espírito Santo que eu fiz de Linhares, né, sobre a questão dos eixos, sobre a questão dos processos, como que eram esses processos, né? E não tem como pegar decisões antigas desses eixos, tá? Para poder jogar solta, para poder informar que, o que foi decidido nos eixos anteriores está valendo agora, né? A repactuação, ela reorganizou as obrigações e quando o pedido depende de interpretar a repactuação. Então, não é mais simplesmente falar sobre as decisões anteriores, na realidade é interpretar o que a repactuação está dizendo, né? A tendência é que a discussão, né, caso algum advogado, mais algum advogado queira fazer essa discussão, vá para o CODES, né, do TRF6, sob supervisão do STF, que é quem está direcionando aí as ações, e não para uma ação comum espalhada em qualquer fórum, é o que está acontecendo com algumas petições, né? Isso é importante porque quem promete uma ação simples para todo mundo pode estar ignorando a discussão de competência, né? Tem aí a questão da competência, nessa questão dos 54 meses, tem aí uma tese, tem que fazer processo, porque não é simplesmente pegar a procuração e vamos esperar para ver o que vai dar, né? Tem como ser feito sim um pedido e ser feito um pedido de forma correta, tá certo? O maior obstáculo jurídico que esse pedido tem é a quitação. A quitação é o maior obstáculo. Em geral, quem recebeu pelo Novel assinou um termo de quitação. As empresas elas vão defender que a pessoa transacionou, recebeu, deu quitação final. Então, a tese dos 54 meses não pode ignorar isso. Ela precisa explicar o porquê aquilo que está sendo pedido agora não estaria abrangido pela quitação. A tese ela tem que ser robusta, né, para isso. Seria um dano posterior? Seria uma verba distinta? Seria uma diferença criada pela repactuação? Sem essa distinção, o pedido ele fica fraco. Então, vai fazer essa tese, vai fazer esse pedido, essas manifestações, tem que ser o foro e tem que passar por essa barreira de quitação. E não é simplesmente falar, a pessoa não quis da quitação. Não, você tem que passar por ela, né? Deu quitação, deu quitação. Então, agora o que vai acontecer? Qual é o pedido? Precisa de ser certo aí na sua tese, né? Se a tese, algum dia, ela for acolhida, né? Aqui tem algumas formas, né, que eu separei, que eu analisei, a forma de pagamento, né? Ela poderá seguir várias formas, né? Se o CODES, né, que é o órgão competente para poder julgar essas ações relacionadas à repactuação, ou o STF entender que há um grupo objetivo, o caminho mais eficiente seria o pagamento sistêmico por lista, com dados bancários e CPF, parecido com recálculos anteriores. Já aconteceu das pessoas do Novel receber outros valores de recálculos, né? Foram recalculados ali atualizações e receberam e não precisou de advogado mais. No próprio sistema já apareceu ali o recálculo, eles já fizeram os pagamentos sem precisar de nenhum pedido a mais, nenhuma manifestação a mais, nada, né? Essa seria a forma mais aparentemente segura, né, dos próximos recebimentos, se houver um recebimento de 54 meses. Se exigirem, né, uma nova transação, um novo assinar novo acordo, alguma coisa do tipo, né? Talvez pode haver alguma plataforma ou dentro mesmo dessas plataformas que a gente já usa, né? Colocando ali termo e quitação. Se ficar só em ações individuais, será mais lento e incerto. Essas ações individuais ou plurimas seria cada advogado vai lá e faz um pedido. E aí define para essa pessoa, né? Isso vai ser muito mais lento, muito mais arriscado, muito mais perigoso, porque tem pessoas que vão ganhar, tem pessoas que não vão, tem pessoas que o advogado pode ser que não faça petição com o pedido certo, pode ser que faça petição no lugar errado. Então, dessa forma de ações plurimas e individuais é mais arriscado, né? Para conseguir ganhar alguma coisa. Então, quando o cliente ele pergunta para a gente se precisará de advogado, a resposta honesta depende de como a tese será reconhecida, né? E se ela será reconhecida.
Se virar recálculo sistêmico, talvez não. Se virar ação ou novo pedido, provavelmente irá precisar de advogado. E como, né, nós advogados devemos atuar, né, agora, né? Na prática, nós advogados devemos atuar com cautela, né, com cuidado. Não devemos prometer recebimento, nem vender procuração dos 54 meses como direito certo. Deve fazer triagem, né? Eu já falei sobre essa questão de triagem nos outros vídeos. Se vocês não assistiram ainda, assistam, né? Recebeu o novel, assinou quitação, tinha o PIN, recebia lucro cessante, foi cancelado por adesão ao novel, tem prova de dano posterior, né, que é depois que recebeu o novel, entrou no PID, tudo isso muda a análise. E se o advogado for atuar, o contrato precisa dizer que é tese incerta, sem garantir um resultado. Não podemos garantir resultado quanto a essas questões de tese. E a gente sabe sobre isso, né? E para poder fechar, eu diria, o advogado ele precisa ser o filtro técnico da expectativa do cliente. O fato da tese estar circulando nas redes sociais não transforma em direito certo. A forma correta de comunicar existe tese em discussão sobre complementação de 54 meses, para quem recebeu pelo novel, mas ainda não há decisão pública consolidada determinando o pagamento automático. O caso precisa ser analisado pelo histórico de pagamento, pelo histórico de recebimento, quitação, vínculo com PID, lucro cessante, prova de dano. Prometer recebimento é imprudente, tá? O trabalho jurídico sério é transformar a possibilidade em pedido técnico, não vender esperanças com certeza. Então, devemos aí ter cautela ao divulgar esses conteúdos, essas informações, e eu espero vocês para os próximos vídeos.